Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em 2 Reis, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em que você confia, o engane, com promessa de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessavam o seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estava em Telassá, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate, ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez a oração na presença do Senhor. Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-lo. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira, pedra, moldado por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Aleluias. Versículo 20 ainda diz assim: Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, e o Senhor proferiu essa palavra contra ele. Aqui, Isaías vai começar a dar toda uma palavra, né, que Deus estava falando contra o rei de Senaqueribe, o rei Senaqueribe, né, da Síria, e de derrota desse rei. É quase que um cântico, é bem grande, não vou ler, mas vai até o versículo número 37. O profeta, né, Isaías dá uma palavra para Ezequias de livramento, mostra para ele que ele não precisa ter medo, que Deus estava com ele, que Deus iria livrá-lo. Ele diz: o Senhor ouviu a sua oração. Glória a Deus, né? Porque Deus ouve as nossas orações. Nesse contexto aqui, se você for ler todo o contexto de 2 Reis 18, 19, você vai ver como esse rei Senaqueribe era terrível. Ele era um rei orgulhoso, soberbo, que afrontava todos os seus inimigos, e realmente o seu exército tinha muito poder. Eles eram maus, eles eram perversos. Os prisioneiros que ficavam, né, com eles judiavam, eles torturavam, cortavam, cegavam, até que a pessoa morresse. Eles iam torturando até a morte. Eles eram muito malvados. E eles já tinham feito uma destruição ali por todos aqueles outros reinos, dominado vários reinos. E agora chegou ali e falou para o rei de Judá, né, que era Ezequias, que ele também não ia escapar. Você também não vai escapar. Se você acha que você vai escapar, se você acha que esse Deus seu aí vai fazer alguma coisa, não vai, porque nenhum outro Deus pôde contra mim. E então era essa a afirmação dele, era essa a arrogância dele. E Ezequias então vem para a presença do Senhor, coloca aquela carta, né, de afronta no altar de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Coloque as cartas de afronta, as notas promissórias, as acusações, as mentiras do diabo contra você no altar do Senhor. Apresente ao Senhor. Faça como Ezequias fez. Ezequias apresentou, aqui fala: depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Entende-se que ele pegou aquela carta ali e estendeu ali. Falou: ó, Senhor, tá vendo aqui o que esse homem está falando? Olha o absurdo, ele está afrontando não apenas a mim, mas o Senhor. E aí o Senhor se levanta com mão forte mesmo, para destruir esse rei. Se levanta a favor da vida de Ezequias. Você vai ver aqui lá no versículo de número 35, diz assim: naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Ou seja, quando ele viu que 185 mil soldados dele estavam mortos,
ele deve ter ficado impressionado, né? Porque quem matou esse soldado foi o próprio anjo do Senhor. Então, amados, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, nós estamos sendo afrontados, né, todos os dias, infelizmente. Mas nós temos Deus do nosso lado e quando realmente Ele quer nos dar vitória, Ele levanta anjo, Ele levanta arcanjo, Ele levanta quem Ele quer para nos dar vitória, para derrotar o inimigo. Então o inimigo não tem o poder de nos derrotar, a não ser que Deus permita. E ele não permitiu que derrotasse Ezequias aqui. Se você está firme no Senhor, no propósito do Senhor, seguindo o Senhor, caminhando com Ele, pode ter certeza que Ele se levantará a seu favor. Ele levantará anjos, guerreiro, valente, para destruir o inimigo, como fez aqui nessa guerra de Ezequias com Senaqueribe. E o seu inimigo verá quem é o Deus que você serve. Então se tranquilize, descanse no Senhor, acalme o coração e entenda que Deus é maior e que Ele está do seu lado. E se Deus está com você, quem pode ser contra você? Quem? Senaqueribe tinha essa guerra como ganha. E Ezequias não podia contar com a sua força, porque ele era bem inferior ao exército, né, de Senaqueribe. Mas ele tinha um rei, ele tinha um senhor, e ele tinha anjos, guerreiros e valentes a seu favor. E isso fez toda a diferença, e isso faz toda a diferença. Ter Deus do nosso lado, porque Ele guerreia nossas guerras e nos dá vitória. Então, não preocupa com essa afronta do inimigo, não. Essa afronta vai acabar e ele vai ser derrotado, vai voltar para casa envergonhado, como aconteceu aqui com Senaqueribe. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.